O que nós estamos vivendo hoje é que o homem deixou de ser o centro do mundo. É uma tristeza que os governos, inclusive, deixem a geografia um pouco marginalizada. Mas o grande problema é porque o poder é monolítico e o conhecimento é frágil. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Academia Norte. Meu nome é Luan. Hoje vamos conversar com o Prof. Elvis, aqui do curso de Geografia Bacharelado e Licenciatura da UniOeste, Francisco Beltrão. Prof, hoje vamos ter uma conversa sobre geotecnologias, sensoriamento remoto. Fique à vontade, se apresente aí para a galera. Bom, Luan, quero cumprimentar todos que estão ouvindo esse podcast, agradecer o convite, falar que a minha trajetória da geografia ela é feita por coincidências e por romances. Mas antes de contar essas coincidências e esses amores pela geografia, gostaria de dizer que eu sou um grande fã do projeto, né? Escutei os episódios anteriores e, como disse o professor Michael, parabenizar todo mundo que está envolvido no projeto, né? Os acadêmicos, os docentes que se envolveram em acho que é uma baita iniciativa assim, de estar divulgando o que é geografia para a sociedade de forma geral. Bom, a minha trajetória na geografia ela começou, como de grande maioria dos geógrafos, começa lá nos bancos escolares por uma influência de uma professora, né? No meu caso, chamava-se Lúcia Nicareta, ela ministrava tanto geografia quanto história. E logo já na quinta série começou o meu apreço por essas disciplinas, geografia e história. Logo entrou a minha vivência junto como espectador de televisão, através dos filmes, né? E sempre gostei de filmes de piratas e Indiana Jones, principalmente. E aí ficava aquela história de arqueologia, história, e filmes de piratas, grandes navegações, também história. Com o tempo eu fui vendo que o que mais me prendia nos filmes, tanto Indiana Jones quanto de piratas, era a questão dos mapas. Sim. Sempre que eu fazia alguma brincadeira, sempre envolvia alguma questão de mapa, localizar um tesouro ou localizar algo importante. E aí começou a minha trajetória em busca de como se faz um mapa, elaborar mapa, começar a ler mapas. Essa parte romântica da história. A questão de coincidências, quando eu passei no curso de Geografia, a Universidade Federal de Santa Maria, ela era um grande centro, um grande polo de estudos no Rio Grande do Sul. Ela atraía estudantes de toda a parte do Rio Grande do Sul. E os cursinhos pré-vestibulares, eles estavam se especializando em preparar o vestibulando para passar, no caso do vestibular, para cursos específicos. E o ensino médio começou a ficar muito para trás, de diversos colégios, a maioria dos colégios do Rio Grande do Sul. Então a Universidade Federal de Santa Maria ela instituiu um programa que chamava PACE, que era Programa Experimental de Ingresso ao Ensino Superior, em que os alunos, no final de cada um dos anos do ensino médio, faziam uma prova. E ao final do terceiro ano, então, era somada a nota dessas provas e escolhia um curso e poderia adentrar num curso superior. E como era um programa experimental, eu sou da primeira turma do PACE, desse programa, eu pude escolher entre, no PACE, fazer um curso e vestibular outro curso. Então, como o PACE eu tinha uma nota mais ou menos 70%, né, de acerto, e geografia não era no ano, lá no caso, no contexto, um curso muito disputado, eu acabei escolhendo geografia por causa da questão dos mapas, algo que eu gostava. Sim. E para o vestibular eu acabei escolhendo agronomia. Então eu acabei passando em geografia, acabei começando o curso, né, e comecei a gostar. Na época, o meu professor de cartografia, Roberto Cassol, ele acumulava as disciplinas
da cartografia e das geotecnologias em geral, porque o outro professor da instituição, o Waterloo, ele estava afastado do doutorado. Como eu sou de uma família muito humilde, de agricultores, eu tinha que ter bolsa para me manter, bolsa de estudo, iniciação científica. E no ano, o professor Roberto Cassal, como ele estava assumindo todas as disciplinas, ele não se dispunha a oferecer bolsa. Então eu já estava praticamente desistindo do curso, né? Queria tentar de novo no final do ano agronomia, porque tinha mais bolsas, mais questões. E um dia, eu, transitando pelo corredor, o professor Cassal me encontrou e disse: tem uma bolsa lá com um professor amigo meu da engenharia florestal, que trabalha a questão de cartografia e sensoriamento remoto, não tens interesse? E esse dia eu estava só passeando pelo corredor, decidindo... Uma coisa totalmente do acaso. Do acaso, né? São as coincidências, né? E eu acabei assumindo essa bolsa no curso do professor Rudinei Soares Pereira, depois foi meu orientando no mestrado e doutorado, do curso de engenharia florestal. No surgimento da ciência, do sensoriamento remoto, fora do contexto militar e dentro de um contexto acadêmico, ele está muito atrelado às ciências agrárias, né? Tanto que o Departamento de Sensoriamento Remoto na Universidade Federal de Santa Maria, ele pertence ao Departamento de Ciências Rurais, né? Então ele é mais desenvolvido ou mais empregado na época, eu estou falando final dos anos 90, na questão da engenharia florestal e da agronomia. Tipo, a geografia foi um pouco relutante, hoje em dia já está muito difundido dentro da geografia também. Mas na época das minhas origens, onde eu me formei, a questão do sensoriamento remoto ele era mais das questões agrárias. Então são romances, né, de questões de gostar, mas também trajetória de coincidência. Aí depois acabei fazendo mestrado na área geomática, também com o professor Rudinei, e doutorado então na área de engenharia florestal. Então sou doutor em engenharia florestal, porque na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu fiz o doutoramento, a questão do sensoriamento remoto está justamente vinculada às agrárias, né? Certo. Prof, é engraçado que quando eu vim para Beltrão, eu também vim nessa expectativa de iniciação científica e já sabia que universidades tinham essa oportunidade, tanto que você foi o meu orientador durante duas iniciações científicas. Daí, eu já tinha esse mesmo apreço da geografia através dos filmes, né? E quando eu vim aqui, a gente foi conversando e você foi mostrando as possibilidades de como trabalhar a geografia com as geotecnologias. Explica para o pessoal como a gente pode trabalhar isso no nosso cotidiano, em questões de defesa civil, monitoramento, como é que é isso para o pessoal? Então, eu fiquei muito feliz quando o grupo, né, do Academia Norte te escolheste para ser meu entrevistador, por causa de coincidências também na nossa vida, apesar de, além de eu ter sido teu orientador em duas iniciações, como tu comentaste, né, tu também saíste, né, do teu lar, de perto da tua casa, e foste estudar longe, como na época eu fui também sair do município pequeno, São Paulo de Missões, e fui para Santa Maria. Então, as geotecnologias, elas são hoje em dia muito difundidas, né? Elas vieram crescendo muito com o próprio advento da informática, né? Com a disponibilização maior primeiro de microcomputadores, depois notebooks. Hoje em dia, pelo celular, já consegue fazer através de nuvens, né, grande parte dos processamentos, né? Os mapas também, para tu teres uma ideia, quando eu comecei na parte de sensoriamento remoto, poucas pessoas conheciam ou sabiam o que era uma imagem satélite. Hoje, através do Google Maps, Google Earth, todo mundo tem acesso, todo mundo já sabe se localizar, sabe onde fica a sua casa. Então, as geotecnologias, elas vêm se difundindo, e as outras áreas de temáticas de estudo ou empregabilidade, como construção civil, a própria geologia, geomorfologia, questões urbanas e os desastres, né? Na área de defesa civil, os desastres, eles começam a ser monitorados com mais efetividade. Mais efetividade e de forma um monitoramento mais contínuo e mais próximo, né? Antes a gente tinha, por exemplo, imagens de radar de um estado todo. Hoje em dia a gente já consegue fazer isso a nível mais localizado, né? Fazer estudos mais locais. Então a geotecnologia vem ajudando muito nessa questão de desastres, porque elas permitem sair de um contexto mais regional e ver um contexto mais local, dependendo, claro, do interesse de cada um
das defesas civis, isso, e dos pesquisadores. Então, como você já tocou nesse assunto da imagem de satélite, qual é melhor para fazer o sensoriamento remoto? Entre uma imagem de drone, por exemplo, e uma imagem do INPE? Isso. Essa questão ela é muito engraçada, porque geralmente o leigo ou a pessoa que acessa uma imagem em casa, ela quer ver a sua casa, a casinha do cachorro, né? Então, geralmente, quanto mais definição tem a imagem, quanto mais aspectos ela engloba ou demonstra, para o usuário leigo ela é uma imagem melhor. Mas, na verdade, toda imagem ela tem sua utilidade dependendo do campo de estudo. Por exemplo, um drone ele é utilizado para imagens justamente locais, de um quarteirão, de uma quadra, de um bairro, né? Não vai fazer um mapeamento a nível estadual usando um drone, porque seriam muitas imagens, seria algo muito pesado. E teria um nível de detalhamento que para um estado não se tem, não necessita. Então, quando você vai fazer o mapeamento, no caso da floresta amazônica, né, que são grandes áreas, então imagens de menor resolução, que mapeiam menos objetos, mas tem uma frequência de mapeamento maior, por exemplo, eu tenho uma imagem a cada 3 dias, me dá um resultado melhor porque eu posso acompanhar, por exemplo, o desenvolvimento de uma queimada. Certo. Enquanto se eu fosse fazer um voo de um drone, isso implica custos, provavelmente eu teria uma imagem a cada mês, porque tem deslocamento, custo, processamento, né? Então, imagens de menor resolução, em que aparecem menos detalhes, mas com uma maior frequência, acabam sendo imagens melhores, né? Nem sempre a imagem que mais mostra detalhes, no caso de sensoriamento remoto, é uma imagem melhor do que a que mostra menos detalhes. Tudo está ligado à sua empregabilidade. Certo. Agora, como a gente pode usar o sensoriamento remoto saindo do âmbito florestal para a cidade? Por exemplo, a gente vê que a cada ano que passa a sociedade vai aumentando, a cidade vai crescendo. Como a gente pode usar o sensoriamento remoto no perímetro urbano? Isso. Então, quando se fala em questão do sensoriamento remoto para florestas, quando ele desenvolveu, não tem aquela ideia de floresta nativa, e sim de produção florestal, de acompanhar doenças, o plantio, a evolução mesmo de uma floresta comercial. A mesma questão é também em áreas urbanas, né? Por exemplo, o crescimento de um bairro. Pode-se ter como era o local antes da implantação do bairro e depois uma prefeitura pode acompanhar, né, o crescimento do bairro, que ruas estão calçadas, que ruas estão esburacadas. Então, as ilhas de calor, no caso. Isso também, aí é uma outra questão, é um outro tipo de imagem, mas também imagens permitem, né, medir a irradiância, ou seja, a temperatura em que um alvo está irradiando os sensores, né, os raios infravermelhos que são o calor. Então também pode ser, além de acompanhar o crescimento de uma cidade, também ver como está a ambiência de um bairro, né? Se faltam áreas verdes, se já está com poucas áreas verdes e está sofrendo com aumento de temperatura, principalmente durante o dia. Para vocês terem uma ideia, tem um estudo muito interessante que se fala muito atualmente em aquecimento global. Certo. E hoje em dia se tem imagens térmicas, né, da superfície, principalmente das grandes cidades. Então foi feito um estudo muito interessante que mostrou que enquanto que durante o dia, né, uma cidade ela aquece muito, durante a noite ela também resfria muito rápido. Então ela perde muito calor. Então o aquecimento global, por imagem satélite, ele não está vinculado ao crescimento urbano, porque enquanto que uma cidade ela aquece muito durante o dia, durante a noite ela resfria muito mais rápido, né? Então se fez um estudo durante vários anos com imagens térmicas, né, captadas durante o dia e durante a noite, que mostrou que as cidades, que as grandes áreas urbanas não são responsáveis diretas por um suposto aquecimento global, né, que generalizado. Isso, generalizado. Certo. Assim, eu sei o trabalho que é fazer um mapa, né, térmico próprio de monitoramento de florestas. Como para ter acesso a esses dados, né? A gente, quando trabalhou na iniciação científica, a gente trabalhou muito com o INPE e muito também com o CIBERS. Isso.
como está hoje em dia, se só existe essa base de dados para trabalhar ou existe mais? Assim? Então, hoje em dia existe uma grande gama de satélites comerciais, né? Imagens comerciais que são adquiridas conforme o interesse de quem vai utilizá-los. Mas, a âmbito de estudos, no Brasil, ainda o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é o grande responsável e difusor, né, de distribuir imagens, inclusive um aplicativo também, o Spring, né, para processar essas imagens. Mas não, tu falaste do CIBRIS, que é um satélite nacional, né, temos o Amazônia também, mas o INPE satélite novo, né? É um satélite novo, lançado há pouco, né, para justamente fazer a recobertura do desmatamento na Amazônia. Porém, o INPE não distribui só satélites nacionais, né? Nós temos outros satélites, que ele também, por exemplo, o programa Landsat, que é um dos principais questões de mapeamento global, temos satélites também da Agência Espacial Europeia, né? Que é a Alemanha, Itália e França, né? Temos alguns satélites comerciais franceses que o INPE distribui também. E fora o INPE, nós temos um site que é do Programa Geológico dos Estados Unidos, né, que também distribui muitas imagens de satélite, né, a nível global. Essas imagens, eu sei que algumas são gratuitas, mas aquelas que têm mais acesso, como funciona esse mercado? Não sei se você sabe sobre isso, porque às vezes a gente tenta, né, uma imagem de satélite e por algum motivo a imagem está ruim. Isso. Então, nessa questão de imagens ruins, geralmente a pessoa, como eu vinha falando, se apega à qualidade de resolução, né? Os satélites governamentais, que são imagens gratuitas, como eles prezam por um espaço, por uma área muito grande, por exemplo, a nação brasileira, que é o continente, então não são imagens de grande resolução espacial, né? Não são imagens de grande definição, justamente porque eles recobrem todo o terreno nacional. Então, se for fazer um estudo urbano, por exemplo, de um loteamento urbano, ou o usuário vai ter que usar um drone, né, ou um VANT, ou vai ter que adquirir uma imagem ortoretificada de um satélite comercial. A gente não tem a nível governamental de imagens gratuitas, né, imagens de alta precisão que sirvam para o mapeamento de nível de detalhe, por exemplo, para um estudo urbano. E qual a importância do acadêmico que está ingressando no curso de geografia ter essa oportunidade de trabalhar numa iniciação científica? Porque eu no primeiro ano já estava vendo coisa do terceiro e me abriu mais leques de possibilidades de trabalhar na geografia. Como tu vê isso? Então, a parte da geotecnologia, sensoriamento remoto, geoprocessamento, elas são ferramentas utilizadas pela geografia. Elas sendo ferramentas utilizadas pela geografia, elas vão ter um espaço dentro de um curso, dentro de diferentes disciplinas, diferentes ciências, né? Elas vão estar alocadas num determinado momento do curso e vão ensinar determinados processos principais, principalmente os utilizados pelo geógrafo, né? Tanto professor ou geógrafo bacharel. Porém, elas são ciências, então a gente não consegue, como docente, aplicar, ou mostrar, ou demonstrar, ou ensinar todas as possibilidades, né, que uma geotecnologia oferece para o usuário, para uma empresa ou para o profissional. Então, dentro do curso, quando um aluno ele faz uma iniciação científica, né, começa uma iniciação científica dessa área, então ele vai provavelmente, tem grandes possibilidades de ser apresentado para ferramentas que durante o curso não são utilizadas. Não por falta de empenho dos docentes, e sim por uma questão de carga horária mesmo, né, do curso não ser especificamente uma geotecnologia. Então, o Paulo Fitz chama, né, que as geotecnologias hoje em dia ele conceitua como ciência da geoinformação, né? Já é uma ciência totalmente distinta, com seus pressupostos, com seus princípios, e que é empregada tanto pela geografia, como agronomia, como arquitetura, como outras ciências, né? Então a gente, como docente, a gente acaba tratando parte dos conteúdos. Então o aluno que faz iniciação científica nessa área, ele vai ter grande chance de ser
utilizar ferramentas além do que o aluno normal da graduação vai ver. Certo. Em relação ao mestrado, eu vejo que tem muita parceria, né, dos cursandos de mestrado, os mestrandos, né, com o laboratório de geotecnologias aqui da UniOeste. Como funciona essa parceria? Então, justamente nesse contexto, ótima pergunta, porque ela vem ao encontro do que a gente estava falando. O nosso aluno, egresso do curso, ou de outros cursos que entram na pós-graduação, várias vezes ou inúmeras vezes durante a sua pesquisa ele vê a necessidade de empregar um outro tipo de mapeamento, um outro tipo de técnica ou ferramenta que não foi visto durante a graduação, ou tanto o nosso aluno egresso como de outros cursos. E aí ele recorre ao nosso laboratório para fazer algo mais especializado, algo mais específico do seu projeto de pesquisa, né? Então a gente está sempre acompanhando, orientando ou ajudando mesmo, orientando de forma indireta esse acadêmico da pós-graduação de como melhor ele vai conseguir fazer um mapa para demonstrar os seus dados ou explicar os seus dados. Tem um resultado melhor, né? Isso, tem um resultado melhor. Mas também a gente, volta e meia, se depara... algo muito peculiar das geotecnologias é que a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Pois é um piscar de olhos. Isso, atualização. o sensoramento remoto ele surgiu mais forte a partir dos anos 1950, né, com o advento da informática e com a corrida espacial. O geoprocessamento praticamente com os computadores, né? Então, ainda muitas técnicas estão sendo desenvolvidas. E a gente está sempre renovando, sempre vendo novas ferramentas. Os aplicativos não param. Algo curioso que eu gosto de falar, quando eu comecei a minha docência aqui na UniOeste em 2008, o laboratório de geoprocessamento tinha 3 computadores. Caramba. A gente dividia a turma, né, a turma de 40 alunos em 3 computadores. Em 3 grupos durante 3 semanas, né, para eles se revezando. Certo. Enquanto uns faziam aula prática, os outros continuavam na teórica. A gente fez um projeto e conseguiu 15 computadores novos para o geoprocessamento. Então, pelo menos tinha 2 acadêmicos por computador. Isso em 2009. Em 2013, os computadores já não eram mais utilizados, porque todo acadêmico praticamente tinha o seu notebook. Todo mundo trazia o seu notebook. Então sobrava os computadores de geoprocessamento. Em 2018 aconteceu algo engraçado, que praticamente os acadêmicos, todo mundo tem celular e usa seu acesso à internet, faz as suas atividades através do celular. Não tem nem mais notebook. E para a gente fazer uma aula prática para um aplicativo de geoprocessamento, os celulares não são os adequados. E aí voltou a precisar ter microcomputadores no laboratório de geoprocessamento. Então a gente teve que fazer um novo projeto, conseguimos novos computadores atualizados, de 2009 já não tinham mais capacidade de processamento. Isso, totalmente ultrapassado. Mas a gente passou por precisar de computadores, não precisar porque eu não tinha notebook, depois precisar de novo porque a maioria dos acadêmicos hoje em dia usa celular. E os aplicativos de geoprocessamento não funcionam através alguns funcionam, né? Mas não tem a mesma precisão, né? Isso, não tem a mesma e didática, né, de se trabalhar durante uma aula para quem não tem conhecimento. Certo. Prof, acho que deu para o pessoal de casa entender bem o contexto assim, das geotecnologias, como ela é empregada no cotidiano, também na área ambiental, na área urbana. Se você tiver mais algum comentário que possa agregar, alguma orientação, dica para o pessoal que não cursa a geografia, mas precisa fazer um mapa, o que tu pode orientar para esse pessoal? Então, já finalizando, né, gostaria de agradecer o convite. Para o aluno, para o interessado, né, que quer fazer iniciação no geoprocessamento, nós temos alguns livros, né, alguns autores, principalmente Paulo Fides, que tem essa geotecnologia sem complicação, ou traz esse conceito, né, de ciência da geoinformação. Eu acho que ele é um autor, apesar de um grande pesquisador da área, mas ele traz uma linguagem acessível para o iniciante, tem alguns livros específicos para isso. Na parte de sensoriamento remoto, o INPE é o grande desenvolvedor, né, de material. Inclusive, para o licenciado, né, o
professor de geografia que está nos ouvindo, o INPE tem no seu site uma página inteira de produções voltadas para o sensoriamento remoto em sala de aula, né, que é totalmente aplicado para a sala de aula de geografia. Mostra como usar imagens, quais melhores imagens, o que se consegue, como trabalhar didaticamente uma imagem. Então, através do site do INPE, eu acho que para o iniciante de sensoriamento remoto consegue tantas publicações acadêmicas, quanto também essa parte mais didática do uso do sensoriamento remoto em sala de aula. Certo. Seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Pessoal, é isso. Boa tarde, boa noite para vocês.